é uma aproximação. Nós aqui estamos pensando o seguinte, nós temos essa função, x² menos x, ou seja, uma parábola. Ela tem que ser aproximada de acordo com o enunciado do valor x igual a 2. Então, quando eu aproximo a minha função de x igual a 2, ela tende a qual valor em y? É isso que eu vou notar aqui. Pelo gráfico, a gente vê que está aproximando do 3. Então, vamos ver se na prática é isso que acontece. A conta que a gente resolve quando é no limite é essa aproximação aqui. A gente pega a função e vai colocando números próximos daquele do limite, para ver qual valor a função tem. Então, quanto mais próximo de 2, olha só, mais próximo de 3 a resposta vai ficando. Tanto pela esquerda, ou seja, por valores menores que 2, quanto pela direita. Veja, cada vez me aproximando mais de 2. E o número cada vez se aproximando mais de 3. É isso. Então, isso é o limite. Isso me permite uma coisa muito interessante que causa confusão dos alunos. A função ela pode ser definida num valor, ou pode não ser definida nesse valor, mas o limite existir. Isso causa muita confusão nos alunos. A gente vai ver isso agora a mais. Já vou te mostrar. Então, limite é isso, uma aproximação. Vamos ver, por exemplo, essa resposta aqui, olha só, essa conta aqui, olha só. Nós temos essa funçãozinha, e nós queremos o limite dela quando x tende a 0. Mas note o seguinte, se você por acaso simplesmente jogasse 0 aqui, olha só o que ia acontecer. 0 dividido por 0 mais 1, uma raiz, ou seja, 1, daqui dessa raiz vai sair 1, menos 1. Então você vai ter 0 dividido por 1 menos 1, ou seja, 0 dividido por 0. Bem, eu não sei quanto é 0 dividido por 0, é uma indeterminação. Mas, olha só o que acontece se a gente fizer o limite. Aproximar os números da esquerda, pela esquerda e pela direita, olha só o que acontece. Quanto mais eu me aproximo do 0 pela esquerda, mais próximo de 2 vai chegando. E quanto mais eu me aproximo de 0 pela direita, também mais próximo de 2 vai chegando. Então, quando ocorre isso, quando pela esquerda e pela direita eu me aproximo do mesmo número, significa que existe limite, e o limite é esse número. Então, apesar de eu ter jogado 0 aqui e ter dado uma indeterminação, ter dado 0 sobre 0, esse 0 sobre 0 esconde a verdadeira resposta, que é 2. Esconde a verdadeira resposta, que é 2. Que eu posso descobrir aproximando. Ou por métodos que a gente pode fazer, eventualmente, né? Cálculo de limites. Então, aqui, por exemplo, ele usou esse método, que é multiplicar pelo conjugado. É um dos métodos de resolver limite. Tá bom? A gente vai chegar lá. Beleza. Por que a gente usa limites? Por que limite é o primeiro assunto que a gente vê em cálculo, né? Bem, as coisas que eu vou te explicar hoje, essas coisas elas são passadas para um aluno de cálculo 1 usando, sei lá, umas 25 horas do curso. Então eu vou ter que fazer uma coisa que tu aprenderia em 25 horas em 1 hora. Portanto, pode ser que eu faça rápido ou devagar para você. Tu tem que me dizer, tá? Se tu já está entendendo o que eu estou falando, se tu quer ver outra coisa, tá? Estou começando do começo. Mas note que eu vou ter que fazer um serviço de 25 horas em 1, beleza? Então, vamos lá. Por que fazer limites? Por que ele é o assunto mais importante do cálculo? Porque ele é a base de tudo. É a base de fazer a derivada, é a base de fazer a integral, e é a base também de definir se uma função é diferenciável ou é contínua. Essa função aqui, ela não é contínua, por quê? Porque tem um buracão nela, né? Eu consigo ver claramente aqui esse buracão. Então, ela não é contínua, tem um buraco nela. Mas o limite me mostraria que ela não é contínua. Isso é o legal. O limite é uma forma algébrica de me mostrar esses problemas visuais aqui. Eu estou vendo claramente. Então vamos ver uma situação que isso ocorre. Bem, aqui é uma situação onde vai ocorrer uma função que ela é descontínua, que ela tem um buraco. Como é que eu vou ver isso? Bem, vamos fazer a conta. Nossa função é módulo de x sobre x. Quando a gente tem módulo, como é que tu tá de módulo? Tu acha que tu fez bastante exercício de módulo? Tá entendendo o módulo? Tá. Bem, vamos lá.
Módulo é uma conta bem difícil, tá? Para se entender por completo. Então eu vou supor aqui que tu sabe tudo de módulo. Beleza. Quando a gente tem uma função módulo, ela é uma função composta. Eu posso escrever duas funções que representam isso aqui em duas diferentes partes do domínio. Por exemplo, se eu estiver pegando valores maiores que zero, se eu só for jogar valores maiores que zero aqui, eu vou então ter a resposta 1 sempre. Ter a resposta 1. Porque o que vai acontecer? Número positivo em cima e embaixo, eles são iguais, vou dividir, vai dar 1. Mas, se eu pegar números menores que zero, ou seja, números negativos, para jogar nessa função, eu vou ter em cima um número positivo, por quê? Porque o módulo sempre me dá uma resposta positiva. Mas embaixo o número é negativo, porque não tem módulo. Então eu vou ter o mesmo número em cima e embaixo, só que embaixo negativo. Então a resposta é menos 1. Negativo. Um gráfico disso, 1 e menos 1, fica desse jeito aqui. Uma retona. Uma retoninha assim, esquisita desse jeito aí. Contínua, que não varia. Basicamente isso. Opa, aconteceu alguma coisa aqui. Beleza. Note que tem um buraco aqui, né, entre as duas curvas. Então essa função é descontínua. Como é que eu percebo isso? Se eu aplicar o limite pela esquerda e pela esquerda vai dar menos 1 e pela direita vai dar 1. Se eu jogar zeros, veja, se eu jogar valores de zero maiores que zero, tipo 0,0001 positivo, vai dar 1. Agora, se eu jogar valores de zero menores, menos 0,00001, vai dar negativa a resposta. Qualquer coisa tu faz o teste depois da aula. Então, se o meu limite por um lado vai para um valor e pelo outro lado desse meu limite vai para outro valor, significa que a função não tem limite. Essa função é descontínua. Beleza? Esse exemplo de módulo ele é meio confuso, mas aqui vai ficar mais claro, olha só. Nós temos duas funções. Na verdade, nós temos uma função que ela é escrita de forma composta. Para valores menores que x, valores menores que 2 vale x sobre 2. E valores maiores que 2 vale x sobre 2 mais 1. Então, um gráfico de uma coisa como essa é isso aqui, ó. Duas retas paralelas, só que uma um pouco acima da outra. Bem, isso aqui, obviamente, é descontínuo. Obviamente, tem um buraco aqui. Mas como que eu provo isso com contas? Bem, eu tenho que aplicar o limite nessa função. Justamente no ponto problemático, que é o 2. Porque qualquer valor para debaixo do 2 ou para cima do 2 é uma função bem definida, bem tranquila. O problema é o 2. Então, tu sempre aplica o limite nessas situações críticas, tá bom? Agora, aplicando o limite, toda vez que a gente aplica o limite para ver se a função é contínua, a gente tem que aplicar por valores menores e maiores. Por valores menores que 2, como diz a própria regra, vale essa função. Então, vai aplicar nessa função. Para valores maiores que 2, vale essa função com esse mais 1 aqui. Aplicando os limites, a gente chega que... bem, dá 1 aqui e dá 2 aqui, né? Simplesmente jogando um valor ali. Pô, por acaso, tu tem um fone de ouvido? Tem. Tem como tu pôr aí, que tá tendo muito retorno? Quando tu pôr, me fala, tá? Então. Agora eu acho que melhorou 100%. Beleza. Vamos lá, então. Continuando todas essas coisas que eu tô falando aqui para você. Ou seja, como a gente notou que o limite pela esquerda e pela direita dá valores diferentes, significa que a função ela não tem limite, não existe o limite dela. Tem que ser igual, senão a função ela não tem limite, a função é descontínua. Bom, apesar de tu ter chegado numa resposta, como elas deram diferença, tu disse que a função ela não tem limite. Ela é descontínua. Beleza.
Aqui acontece uma situação muito interessante. Por quê? Porque, novamente, tu tem uma função composta, só que essa função ela é definida no x igual a zero, no lugar onde tu vai testar. Para x igual a zero, a função é definida como 1. É esquisito, mas está definido aqui. Quem fez o gráfico definiu desse jeito. Muito bem. Eu quero saber se a função é contínua no ponto x igual a zero, então eu tenho que aplicar o limite nesse ponto. Como para um lado é uma coisa, para o outro lado é outra, eu vou ter que fazer o limite pela esquerda e pela direita. Note que pela esquerda e pela direita, nós tivemos a resposta zero. Olha só que coisa maravilhosa. Se eu aplicar o limite aqui, x igual a zero vai dar zero. Se eu aplicar aqui, também vai dar zero. Então, acontece o que a gente está vendo no gráfico. Tanto pela esquerda quanto pela direita está tendendo a zero. Ou seja, a função é contínua. Ela é contínua. Apesar de ter esse buraquinho aqui, ela é contínua. Porque esse buraquinho é o que a gente chama de descontinuidade removível. Não tem problema. O importante é que o limite pela esquerda e pela direita seja o mesmo. Como é o mesmo valor, a função tem limite e é contínua. Ah, mas esse 1 aqui em cima não importa. Para tu verificar a continuidade, isso aqui não importa. Show. Então, bem, é isso. Acho que disso aqui tá tranquilo. Tu já teve a prova ou tu vai ter a prova ainda? Já teve. Oi? Já teve. Já teve, então. Tá. Bem, quando eu dou aula, eu me proponho a fazer o seguinte, método socrático de aprendizagem. Tu só vai aprender se tu tentar e ver o que tu sabe e o que tu não sabe. Tá? Então é o seguinte, eu vou fazer uma conta agora para ti no Python e depois tu vai fazer uma. Tá? Então eu vou fazer essa aqui, que é um pouco mais difícil. Depois tu vai fazer uma um pouquinho mais fácil. Vou abrir para ti. Tudo que eu fizer no Python, tu não precisa copiar, porque eu vou te mandar depois no WhatsApp, tá? Ok. Beleza. Como é que a gente encontra o limite aqui? Bem, a gente tem essa função, a gente quer ver se ela é contínua, para isso a gente tem que aplicar o limite. Então, essa função ela tem um ponto crítico muito importante, que é o ponto que faz ela mudar, porque ela é um módulo. Então, o que está ali dentro muda se for positivo ou negativo. É assim que funciona um módulo. Né? Então, às vezes a gente pensa, módulo só transforma as coisas em positivo. Não é bem assim. O módulo ele tem uma missão, é deixar as coisas que estão ali dentro positivo. Então, coisas acontecerão se não for. Ou seja, coisas acontecerão se o x for menor que 3. Okay? Para x maior que 3, a gente vai ter um número positivo aqui dentro. Né? Jogue 10 aqui, por exemplo. Vai ser um número positivo e nada muda. O problema é se tu jogar números menores que 3. Então, essa função vai acontecer o seguinte com ela. Deixa eu copiar aqui. Então, tu sempre faz esse teste deixando o negócio que está ali dentro maior ou igual a zero. Tá? Isso aqui pode ser reescrito da seguinte forma. X menos 3 se x maior que 3. E menos x mais 3 se x menor que 3. Note que se você, por algum acaso, jogar um valor menor que 3, a função muda. Ela era bem, positivo aqui, negativo aqui, e ela troca. Nós trocamos os dois sinais, nós invertemos o sinal de tudo. Assim a função fica positiva. Então, se eu for aplicar limite, vai ser no 3. Eu vou ter que aplicar dois limites. Se os dois limites derem a mesma resposta, significa que a função é contínua. Então eu vou aplicar o limite de x tendendo a 3 por baixo, na função f de x, e nós vamos ter que verificar se isso é igual ao limite da mesma parada, só que por cima, ou seja, positivo. Vamos lá. Se eu for pegar valores menores que 3, então eu estou pegando essa parte aqui. Então a função não vai mais ter essas barras, ela vai ser escrita desse jeito. Menos x mais 3. Então, vamos fazer isso aqui.
Agora, outro cara aqui. F de x. Só que agora é o f de x, é a mesma função lá, só que para valores próximos de 3, só que maiores que 3, positivos, maiores que 3, acima. Então eu estou falando dessa parte da conta aqui. Sempre tem que analisar desse jeito, tá? Sempre o que está acima ou embaixo do negativo e do positivo. Né? O que está aqui nas limitações, né? Então, se essa limitação aqui é para valores menores que 3, onde tem o sinalzinho de menos, você vai por ela. E a outra é a mesma coisa. Então, agora tu vai aplicar os valores, né? X tendendo a 3. Bem, vou colocar no lugar do X o 3. Ah, mas é 3 com menuzinho em cima, professor. Não tem problema. Na hora de colocar ali, tu coloca 3 normal. Agora aqui é a mesma coisa. Tá tendendo a 3 também. Então, nesse caso, diferente de algumas que a gente já viu, deu zero, olha só, deu zero de um lado e o outro lado também deu zero. Logo, como deu o mesmo valor dos dois lados, a função é contínua. Então, a gente conclui assim. Como o limite pela esquerda é igual ao limite pela direita, significa que a limite, ou seja, a função é contínua e limite igual a 3, o limite é zero. Limite y igual a zero. Show! Então é assim que a gente faz, tá? Recapitulando, pega a função, vê as composições dela e faz o limite para cada uma delas. Se for igual, significa que ela é contínua. Agora eu vou pedir para tu fazer uma, tá? Depois, bem, tenta sozinho primeiro, por uns 3, 4 minutinhos. E daí, depois desses minutos, depois que tu verificar se tu conseguiu ou não, etc., eu posso fazer para ti se tu não conseguir, te explicar o que falta, esse tipo de coisa, tá bom? Então deixa eu pegar uma funçãozinha tranquila aqui. Vou pegar uma que a gente já fez. Essa aqui. Essa aqui é tranquila e é bem didática. Preciso também, como é a nossa primeira aula, medir o que tu sabe. Sabe? É fácil para ti, o que é difícil, esse tipo de coisa, tá? Tá. Então, tá aí. A hora que tu terminar, eu peço que tu me mande uma foto no WhatsApp da resolução da conta, tá? Tá Vou bom. ver como é que tu faz a conta. Então, uns 3, 4 minutinhos sem pedir minha ajuda. Tenta sozinho e tal. Eu vou te mandar o que a gente já fez. Isso pode te ajudar a resolver qualquer coisa. Vou te Tá. mandar no WhatsApp, daí tu pode ver lá.
E aí, tudo certo ou tá com probleminhas? Não tem tanto de baixo. Aí não tá faltando alguma coisa, não? Não, tá faltando nada nenhum. Ah, meu Deus, uma coisa sumiu ali. Que é isso? Que absurdo. É 2 ali, tá? Que é isso? Sumiu do nada, como assim? Tem um 2. Meu Deus, sumiu exatamente o número ali. Ó, aí, ó, tinha um 2 ali, que esquisito. Ah, Bem, tá. tu vai ter que aplicar limite, basicamente. Nossa, desculpa mesmo. Limite 2 aqui e limite tendendo a 2 aqui e verificar se vai dar a mesma resposta, tá? Já. Não vem. Show, vamos ver como é que você fez a conta. Sim, muito bem. Sempre coloca o símbolozinho de que tu tá fazendo pela esquerda, pela direita, só para indicar bem as coisas, tá? Daí você fez pela esquerda, deu 1 para uma, e você fez pela direita, deu 2, realmente. Daí elas não são iguais, significa que a função tem esse probleminha aí de ser descontínua.
Isso aí. A gente verifica essa descontinuidade no gráfico, sempre. Tem um buraquinho nele, né? Ou algo do gênero assim. Pela conta, a gente faz o limite. Agora, vamos continuando. Né? Tem toda uma parte de limite pela definição que eu não acho interessante, tá? Tipo, além de que tu não vai usar isso para nada e, na tua vida, tu não vai usar isso também para nada nas próximas provas. Enquanto os limites que a gente estava vendo ali talvez sejam bem interessantes nas próximas provas. Você, por enquanto, só teve uma prova? Só teve a prova de limite? Sim, eu tenho uma atividade aqui, pra ser com pra ti. Por favor, mandei. É, Vamos ver. Legal. Vamos fazer então, que tal? Determine o valor de A. Ah, sim, legal, vamos fazer. Determine o valor de A para que o limite seja menos 11 sobre 2. Justifique o desenvolvimento da sua solução. Muito bem. Aqui a gente tem um probleminha, né? Por quê? Se a gente simplesmente pegar essa função aqui, colocar infinito nela, nós vamos ter aqui infinito menos infinito, e aqui a gente vai ter infinito menos infinito de novo, dependendo se o valor do A for positivo ou negativo. Apesar de a gente ter raízes, a gente vai ter, na situação melhor possível, a gente vai ter infinito menos infinito. Infinito menos infinito é uma indeterminação, tá bom? Então a gente não pode simplesmente igualar as coisas a 11 sobre 2 e isolar o valor do A e encontrar o valor do A. Não tem como. De fato, não tem como. Numa situação como essa, a gente tem que resolver essa indeterminação que apareceu aqui por um cálculo de limite. Fazer alguma modificação algébrica nele para conseguir resolver. Para isso, eu vou fazer o seguinte antes de te explicar essa conta. Eu vou te mostrar uma coisa que eu tenho aqui. Só um segundo. Vou pegar ela aqui. Um exemplo igualzinho esse. Para depois tu entender como que a gente vai aplicar para o teu problema. Achei. Perfeito. Deixa eu pôr para te ver aqui no. Veja que é uma situação como a nossa. Nós temos duas raízes subtraídas, tá vendo? Aplicada no infinito. E como eu falei que aconteceria ali, expliquei rapidinho, né? Mas vai acontecer ali se tu simplesmente aplicar infinito, infinito menos infinito. E isso é uma das 7 formas de indeterminação. Isso é um limite indeterminado. Então a gente vai ter que fazer alguma coisa para resolver isso. Como é que a gente faz? A gente multiplica pelo conjugado. O conjugado é o mesmo valor que tu tem aqui, o mesmo número, a mesma expressão, só que em vez do sinal de negativo, tu troca o sinal, passa para positivo. Se tivesse positivo aqui, tu trocaria para negativo. Tu sempre usa essa técnica para resolver quando tem uma raiz menos a outra e aparece infinitos desse jeito. Infelizmente, tu tem que decorar esse tipo de coisa. Tu tem que decorar qual tipo de solução tu vai ter que buscar, né? Qual tipo de técnica tu vai ter que utilizar para resolver. Beleza? Então, bem, então é isso. Eu pego a expressão toda e multiplico pelo seu conjugado, ou seja, multiplico pela mesma coisa em cima e embaixo. E eu posso fazer isso porque qualquer número multiplicado por 1 é ele mesmo. Né? 10 multiplicado por 1 é 10. E aqui eu tenho 1. Por quê? Porque uma coisa igual em cima e embaixo é 1. Né? Então eu estou multiplicando isso aqui por 1. Tranquilo?
Agora, o que vai acontecer quando eu multiplicar isso aqui por 1? Bem, aí que tá a mágica. Por quê? Porque existe uma regra do binômio da diferença que me afirma uma coisa. Se eu multiplico termos com o sinal invertido desse jeito, essas coisas ficarão ao quadrado. Eu vou te mostrar tudo isso na hora que eu for resolver o outro, tá? Estou te mostrando de forma rápida aqui. Ao ficar ao quadrado isso e ao quadrado isso, vai se cancelar alguns termos. X quadrado vai cortar com x quadrado, 3 vai cortar com 3. Simplifica pra caramba. Só que eu vou ter também a multiplicação, vou ter também o termo aqui embaixo. E esse termo aqui embaixo eu consigo isolar o x quadrado, com a raiz, da mesma forma que eu fiz aqui. E depois de várias simplificações, eu vou ter um limite um pouco mais fácil para resolver. Né? Esses dois limites aqui vão chegar à mesma resposta, menos 2. Muito bem. Então, é uma conta bem longa, mas a gente pode fazer. Partindo dessa ideia do conjugado, tá? É aqui que começa tudo. Então, se estamos combinados, vamos fazer a conta. Eu vou pegar isso aqui. E vou copiar este cara. E aqui. Isso é multiplicar pelo conjugado, tá? Só que agora eu vou trocar o sinalzinho. Positivo. Multiplicar pelo conjugado, a gente sempre inverte o sinalzinho. Muito bem. Agora é o seguinte, eu acredito que tu saiba, né? Já fez a primeira prova de cálculo, teve todas essas matemáticas básicas. Se tu quiser, tu pode fazer o chuveirinho aqui, né? Só que a gente não vai fazer o chuveirinho. Apesar de que não teria nenhum erro fazê-lo. Não tem problema fazer. A gente vai utilizar uma regra que a gente aprende na escola. É a seguinte. Quando você tem A menos B vezes... Isso aqui a gente aprende na escola, né? Vezes A mais B. Tem uma hora que a professora fala sobre binômios e tal. Ela mostra esse binômio aqui, o binômio da diferença. Isso aqui sempre dá A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, se tu, por exemplo, identificar uma multiplicação como essa, identificar o que é A e o que é B em cada termo da multiplicação, tá show. E note que é o que nós temos aqui, né? Ó, mais, menos e mais, menos e mais. Termos iguais, termos iguais. Termos iguais aqui no B também, ó. Então, nós temos a mesma situação. Então, no caso, esse cara é o A e esse cara todo é o B. Isso inclui a raiz. Ele inteiro é o A, o outro inteiro é o B. Isso é bom, porque a raiz vai ficar ao quadrado, e tu sabe que quando a raiz está ao quadrado, corta, né, a raiz para o quadrado, e sobra o que está dentro da raiz. Então, em vez de eu ficar fazendo um monte de conta de novo, eu vou fazer o seguinte, eu vou copiar o limite, vou copiar essa parada, só que em vez de eu deixar essa coisa toda aqui, eu vou apagar esses parênteses já. Aqui é um sinal de menos, né? Porque tem um sinal de menos na resposta. E esse cara vai ficar ao quadrado e esse cara também ao quadrado. Isso vai dar o que como resposta? Bem, isso vai dar... Continua sendo o limite, né? A parte de baixo continua igual. Bom que tem os negócios para copiar e colar, né? Imagina eu fazendo isso na tua frente no papel, quanto ia demorar? Saco! Agora, olha só, isso aqui ao quadrado vai ficar x ao quadrado mais 2x. Agora, menos todo aquele parênteses ao quadrado. X ao quadrado mais ax. Como tem menos ali, ó, corta esse com esse. Então, no nosso caso aqui, vai ficar o seguinte. Limite desse cara todo. Em cima sobrou só o 2x. Tudo tranquilo até aí?
certo, né? Se tiver qualquer dúvida, é só me parar, tá? Que eu te explico, beleza? Beleza. Então tá bom. Muito bem. Se nós aplicarmos o limite aqui, ainda tem alguns probleminhas. Nós ainda não conseguimos resolver. Então, o que é que a gente vai fazer? Ainda dá para simplificar um pouco, porque tem x em cima e tem um monte de x embaixo. Se de alguma forma eu conseguir tirar x's dessa raiz para simplificar o meu problema, a coisa melhora muito. Então, a gente pode fazer isso. Nós podemos porque eu posso isolar x dentro das raízes. Se eu isolar x dentro das raízes, se eu isolar x em especial ao quadrado dentro das raízes, eu posso tirar esse ao quadrado para fora depois. Vou mostrar aqui, ó. Também é uma regra algébrica que a gente aprende cedinho na escola. Vou reescrever essas raízes tudo aqui. Eu vou isolar x ao quadrado dentro da raiz. Vou fazer um zoom aqui. Eu vou isolar x ao quadrado, se bem que se eu fizer o zoom, tu não vai ver a conta. X ao quadrado isolado dentro da raiz, o que vai aparecer? Ó? 1 mais 2 sobre x. Como assim, professor? Por quê? Porque se tu multiplicar o x ao quadrado por 1 vai ficar x ao quadrado, e se tu multiplicar x ao quadrado por 2x, 2 sobre x, desculpa, vai ficar 2x. Então eu só escrevi o que estava aí na primeira raiz de outra forma. Esse tipo de transformação é tranquila para ti? Sim. Tá bom. Tu tinha conseguido resolver essa conta? Como é que foi quando tu tentou? Eu consegui, só que foi em grupo. Aí eu tava tirando as dúvidas na mesma. Ah, tá. A outra raiz vai ficar bem parecida. Só vai mudar um detalhe que eu vou mostrar ali. No lugar do 2 vai estar o A. Só isso que muda. Eu vou deixar o A de vermelho, que é o ponto importante aqui da nossa conta. Beleza, mas por que eu isolei o x quadrado? Porque tem uma regra que a gente aprende na escola que é o seguinte: quando tem x ao quadrado dentro da raiz, pode passar ele para fora. Passa ele para fora normal, sem estar ao quadrado. Então, olha só o que eu vou fazer agora. Eu vou apagar tudo isso. E esse x quadrado, como é um termo em evidência nas duas raízes, eu posso pôr eles juntos para fora. Então eu já vou colocar um x aqui para fora. Tá bom? Quando uma coisa que está ao quadrado, ela sai para fora da raiz, ela sai normal. Tipo essa raiz aqui, ó. Vai ficar 2 raiz de 3. Ok? Então, como o x ao quadrado estava aqui dentro, ele saiu normal, multiplicando as raízes. Só que como tem x aqui e tem x aqui, eu posso passar ele para fora desse jeito. Tranquilo aí, né? Sim. Se tiver dúvida, fala. Agora, como tem x em cima e x embaixo, olha só, simplifica pra caramba. E a nossa conta agora virou uma conta completamente diferente, porém continua sendo a mesma conta, mesmo valor. Mesmos valores. Por aqui embaixo. Tá ficando pequeno aqui já. Sem esses x's agora. Beleza. Bem, o que nós temos aqui, né? Agora, se a gente aplicar o limite, não vai dar caquinha. Por quê? Porque simplesmente infinito na parte de baixo dá zero. Qualquer número dividido por infinito dá zero. É isso. Qualquer número infinito dividido por infinito dá zero. Então é algo que nos simplifica a conta pra caramba. Tá?
problema é que... Bem, não tem problema nenhum na realidade. Só que eu acho que tá muito fácil isso. O A não vai fazer diferença nenhuma. Ah, que desgraça. Esqueci um detalhe. Aqui não sobra só 2x. Sobra 2x e sobra esse menos AX também. Assim, isso não muda muito, tá? Só muda que eu esqueci esses termos. Eu vou copiar eles em todos aqui. Aqui vai ter menos AX também. Aqui vai ter menos AX também. E o X corta também. E tu pode deixar X em evidência e cortar. Então aqui em cima vai sobrar 2 menos A. Agora sim. Tudo a mesma coisa. Tudo a mesma coisa, tudo. Só que tem esse menos A aqui, tá bom? Ficou com alguma dúvida? Não. Tá. Esse cara não cortou aqui na hora das subtrações, né? Ficou 2x menos AX. Por isso, eu esqueci dele. Eu simplesmente esqueci dele, tadinho. Agora ficou assim, beleza. Agora tá top. Por quê? Porque se eu aplicar infinito, não vai dar indeterminação. Eu quero um número dividido por infinito, que é o que está aparecendo aqui, é zero. Dá zero, não tem problema. Ótimo. Por que isso é ótimo? Porque agora eu vou conseguir igualar isso aqui ao que o enunciado falou, que é a resposta desse limite. Menos 11 sobre 2. Beleza. Vamos aplicar o limite aqui. Nosso foco é encontrar o A, tá? Só que para encontrar o A, a gente teve que resolver esse limite. Então aqui vai ficar menos infinito e aqui também menos infinito. São os únicos lugares que tem x. E olha só que maravilha, eu garanto para ti, isso aqui dá zero. Esse terminho dá zero e esse terminho aqui também dá zero. Então eu vou ter raiz de 1 mais raiz de 1. Olha só que coisa linda que ficou. Ficou muito simplificado. Ficou 2 menos A. Um toque, eu vou colocar 2 menos A. E daí ficou raiz de 1 mais 0, que é raiz de 1, mais raiz de 1 mais 0, que é raiz de 1. Então ficou... Raiz de 1 é 1. Então ficou 1 mais 1, 2. A parte de baixo virou 2, tá bom? Então virou 2 porque vai ter todas essas contas que vai fazer virar 2. Então foi um passo meio rápido que eu fiz. Isso tudo é menos 11 sobre 2. Aqui o limite já foi aplicado, então eu posso apagar essa parada. No limite já aplicado, eu tiro aquele símbolo. Olha só que coisa interessante. Então a gente encontrou que 2 menos A sobre 2 é igual a menos 11 sobre 2. Então, agora a gente pode comparar. Bem, eu posso cortar os dois aqui. Eu vou chegar então aqui. 2 menos A igual a menos 11. Se eu isolar o A, acho que tu vai concordar comigo que a resposta é 13. Tudo bem? Feita a conta. Vamos recapitular. Deixa eu salvar aqui, né, para te mandar depois. Vamos recapitular. Nós tínhamos um limite que estava dando uma indeterminação, infinito menos infinito. Mas a gente sabe que esse limite tem resposta, menos 11 sobre 2. Como resolver isso? Bem, é um tipo de limite que eu falei para você que você tem que utilizar a multiplicação pelo conjugado, que é basicamente o que já está aqui, o sinal trocado. Multiplique em cima e embaixo para manter a igualdade. Beleza. Quando a gente multiplica pelo conjugado, a gente não vai fazer essa conta aqui, porque é perda de tempo. A gente identifica isso como A e isso como B e utiliza aquela regra da álgebra. A multiplicação das diferenças é A ao quadrado menos B ao quadrado. Então, tu vai simplesmente levar ao quadrado essas coisas.
vai ficar as coisas fora do parêntese, fora da raiz. Não pode esquecer a parte de baixo. Simplifica um pouco aqui, né? Corta as coisas e sobra 2x menos ax. Foi o que sobrou, né? Sobrou 2x isso aqui e menos, por sinal de conta, ax que está aqui. Muito bem. Ainda dá para simplificar muito mais, porque se esses x's aqui forem cortados, vai ser bom, vai ser muito bom. E dá para cortar, porque dá para eu isolar x na parte de baixo, uma vez que eu consigo isolar x ao quadrado nas raízes. Eu isolo x ao quadrado nas raízes. Sobra 1, e sempre tem que sobrar esse número, senão tu teria divisão por zero, que não vai ser legal. Então, que bom que sobrou 1, tem que sobrar. Mas tu conseguiu muito bem isolar x ao quadrado dentro das raízes. Agora, esse x ao quadrado dentro da raiz isolada pode sair para fora normal, sai x normal. E daí, como tem x dessa e x dessa, eu posso passar para fora multiplicando todas. Deixei em evidência o x, ok? O x está em evidência, isolado. Esse x em evidência pode voltar com os x aqui de cima. Ficou bem mais simplificado. E agora eu noto que não vai ter determinação se eu jogar o infinito. Zera, sobra 1, e eu posso comparar com a resposta. E assim encontrar o 13. Bom, entendeu tudo ou está com alguma dúvida? Entendi. Tá bom. Vamos para a próxima. Se der tempo, a gente faz ela inteira. Deixa eu ver a próxima. A próxima é uma análise de função. Considere a função x sobre x mais 1. O gráfico abaixo mostra uma reta que é tangente ao gráfico em f, passa pelo ponto 2. Quantas retas tangentes ao gráfico de f passam pelo ponto A? Hã? Quantas retas tangentes ao gráfico de f passam pelo ponto A? Escreva a equação dessas retas tangentes. Justifique mostrando o desenvolvimento da solução. Nossa. Barbaridade. Bem, vamos dizer assim, esse gráfico ele tem essa descontinuidade que tu está reparando aqui, né? Uma baita de uma descontinuidade aqui. Dessa parte esquerda do gráfico, a única reta que passa é essa. Qualquer outra reta tangente não vai passar. Por definição, elas sempre vão passar em apenas um número do plano XY todo. Não tem como. Agora, dessa parte aqui eu te garanto, vai passar outra. Tem algum ponto aqui, ó, tem uma reta tangente e uma reta que passa por um ponto só. Provavelmente aqui é algum valor antes do x igual a zero. Tá? Agora, como encontrar retas tangentes, né? Por meio da derivada. Me diz uma coisa, tu já aprendeu a fazer derivada? Um pouco. Um pouco. Só que eu buguei, não. Entendi. O professor deu aula, mas não foi tão simples assim. Beleza. Beleza. Bem, a derivada ela é a taxa de variação de uma função em um determinado parâmetro. No caso, a nossa função aqui variando em x. A inclinação da reta tangente ao ponto indica a variação, quanto essa função está variando naquele ponto. Então, em situações mais íngremes, ela é mais íngreme, tipo aqui. Em situações mais planas, ela é mais plana. Mais plana. Essa reta tangente indica essa taxa de variação e ela é obtida por meio da derivada. Então, é tudo uma coisa só. Reta tangente ao ponto, derivada, taxa de variação. Tá? O professor deve ter explicado brevemente sobre isso, eu também vou explicar brevemente. Agora, como que a gente encontra essas retas tangentes? Toda equação da reta, desde lá da escola, tem um formato assim, ó, y igual a x mais b. Ou um formato um pouco mais sofisticado, que é assim. y0 igual a m x menos x0. Onde esse... Bem, vamos começar pelo y0. Esse y e y0 são coordenadas de um ponto que tu está interessado. Por exemplo, esse ponto aqui. Esse poderia ser um x0 e y0.
x é a coordenada x e y é a coordenada y. Tá bom? Então, esse x0 é sempre o ponto que está estudando qual é a reta tangente. O que é o m? O m é a derivada da função, símbolo de derivada, no ponto. Então, eu tenho que derivar a função e aplicar o ponto de interesse. É isso. Muito bem. Para derivar essa função, bem, tem que saber derivar, né? Só que a regra aqui é a regra do quociente. O professor já falou das várias regras de derivação que tem? Falou. Pois é, uma das regras é a regra do quociente. Por quê? Porque essa aqui tem uma divisão. Então a gente usa a regra do quociente quando tem funções divididas. A regra do quociente é assim, ó. A derivada do primeiro, derivada de cima, melhor dizendo, vezes o de baixo normal, menos a derivada do de baixo vezes o de cima normal, dividido pelo de baixo ao quadrado. Tudo isso vai estar na apostila que eu vou te mandar, tá? Tudo isso. Isso está bem explicado lá. Então, acredito que tu já tenha conhecido aquela regra mais básica das derivadas, que é assim, ó. Se a tua função é x na n, a derivada é n x na n menos 1. Para resolver essas aqui, ó, essas derivadinhas, é só isso que eu vou ter que utilizar, só essa regra aqui. A regra mais básica, a regra do tombo. Cai o negócio aqui. Beleza. Então, f de x é igual. Qual que é a derivada de x? É 1. Isso vai estar na tabela de derivadas que eu vou te mandar depois, tá? Qual que é a derivada de x mais 1? Também é 1, novamente. Mas por que esses são coisas diferentes? É, só que o 1 é constante, ele não faz diferença nenhuma numa derivada. Beleza. Então, essa derivada aqui ficou x mais 1 menos x, dividido por este cara aqui ao quadrado. Infelizmente, não tem muito o que fazer com esse cara ao quadrado. É melhor deixar assim. E esses caras cortam. Então, finalmente, a derivada da função vai ser esse cara aqui de baixo sobre 1. 1 sobre, né? Esse cara aí. Derivada feita, agora tu pode aplicar essa equação. Beleza. O problema é, nós não temos o ponto, nós não sabemos o ponto que ela passa aqui. Nós não sabemos. Mas aqui entra uma coisa bem ensino médio, assim, né? Porque nós não sabemos o ponto aqui. Verdade. Nós não sabemos o ponto tangente. Eu não sei qual é exatamente. Mas eu sei que vai passar nesse ponto aqui. Então eu já sei um ponto da reta e outra. Eu sei a inclinação da reta também. Eu sei qual das infinitas retas aqui é. Tem infinitas retas passando aqui, né? Várias. Cada uma tem uma inclinação diferente. E essa inclinação eu acabei de obter por meio da derivada. É só eu aplicar o ponto que eu também não sei. O tal do x0 que eu não sei. Então, essa parada aqui, aquele m, né? O m da equação, vai ser a derivada no ponto que eu ainda não sei, mas eu vou encontrar, não tem problema. Okay? Então, aqui vai ficar esse cara. Beleza. Essa reta, essa aqui é a equação da reta, só que ainda falta eu descobrir qual é o y0 e o x0. Mas como é que eu vou descobrir isso? Por meio desse ponto aqui, o ponto A1, o ponto 1, 2. Ele passa nessa equação. Eu vou fazer um pouco rápido aqui, porque já acabou o nosso horário, mas é tranquilo. O ponto passa
essa reta aqui, essa equação dessa reta passa naquele ponto. É o que está dizendo enunciado, pelo menos. A gente está procurando uma reta que passa nesse ponto. Então, um dos pontos é este, beleza. Agora, então, esse valor de ponto, ele entra no y e no x. Então, eu vou conseguir uma expressão aqui de y em função de x por meio desses pontos aí. Então, essa equação, ela tem que respeitar a equação de qualquer ponto que passa na nossa reta, né? Agora eu te pergunto, eu tenho que colocar... Agora, eu tô com uma dúvida, mas eu acho que... eu acho que tem que pôr no outro lugar, né? Então, aqui no lugar de y e x, que são pontos, que são termos da minha equação, né? Fazem parte da equação, eu vou colocar 1 e 2. Então, agora a única coisa que me falta é encontrar x0 e y0. Não tem problema, porque eu tenho a expressão para eles, essa aqui. Eu vou ter duas equações com as duas mesmas incógnitas. Daí, daqui para frente, virou um problema de ensino médio. Não é mais cálculo. Aqui, eu vou ter que o meu f de x é o y0. E o x aqui é o x0. Então, note, você tem duas equações para duas incógnitas. Você tem um sistema possível e determinado. Minha dica para tu terminar essa conta depois. Você isole... Bem, o y0 já está isolado, né? Então, aqui, o que você vai fazer? No lugar do y0, você vai colocar aquela expressão ali. E aquilo ali é o próprio y0. Joga um valor de x e recebe um valor de y. E vai ser o mesmo para as duas funções. Porque esse ponto aqui, ó, ele é um ponto tanto da função do enunciado quanto da reta que eu estou procurando. Então, as duas equações valem para obter esse ponto. Tanto da reta que eu acabei de achar, quanto a da função que o enunciado deu. Então, a hora que tu resolver esse sistema aqui, tu vai encontrar o valor de x0, isola o x0, vai encontrar o valor dele, e depois você pega esse valor de x0, joga nessa função, encontra o valor do y0, e pronto. Depois é só você vir aqui, jogar os valores de x0 e y0 que você encontrou e pronto. Você tem a equação da reta que passa naquele ponto. Belezinha? Então é isso. Infelizmente tem que ir finalizando aqui, que eu até tenho que sair, né? Todo mundo sabe como é. Daí, vou te mandar o que a gente fez e depois te mando o vídeo, tá bom? Tá. Show. Qualquer coisa, se tu quiser mais aula, é só me chamar, beleza? Eu te explico, faço a lista toda ali, se tu quiser. Tá? Tá. Beleza, então. Bom domingo pra ti. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado. Eu que agradeço.